meus queridos e amados irmãos. Com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos a nossa videoaula. E, por sinal, uma aula muito abençoada, na qual nós vamos tratar sobre Isaac, um caráter pacífico, a lição de número 4, dia 23 de abril. Uma lição que vai mexer com a nossa estrutura, porque vai falar de herança, herança baseada numa bênção de Deus, da vida de Isaac, através de Abraão. Primeira coisa, nós precisamos compreender o que é uma demonstração de caráter. Para mim, caráter é uma soma de atitude, testemunho e prática igual a caráter. Nós vamos ver isso muito forte de Abraão, as atitudes de Abraão, o testemunho e a vida prática de Abraão, que foi transferido no caráter pacífico de Isaac, aquele garoto cujo nome significa aquele que sorri, ou aquele que ri, derivado do fato de que quando Deus chegou para Abraão e disse que seria pai de nações, Abraão já velho, de idade, sem condições de ter filho, Abraão foi pai aos 100 anos e Sara aos 90 anos, mas Deus chama Abraão quando ele tinha 75 anos nas terras de Harã e faz promessa a Abraão: e sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Veja um homem já praticamente desprovido de condições biológicas, física, e Deus fazer uma promessa, certamente era motivo de graça para Abraão. Então, para nós entendermos as promessas de Deus na vida, ou melhor, para entender o caráter pacífico de Isaac, primeiramente nós precisamos entender também um pouco conhecer um pouco da sua história, partindo da história de Abraão, partindo das promessas de Deus a Abraão, até chegarmos ao ponto mais alto da vida de Isaac. Queridos, a história de Isaac ele ocupa pelo menos 9 capítulos do livro de Gênesis. Nós observarmos ali, vamos começar já com o chamado de Abraão e vai indo até o casamento de Isaac e a morte de sua mãe, a morte de seu pai e assim por diante. O nascimento de Isaac, ele foi um verdadeiro milagre, porque Deus tinha feito a promessa e disse que Sara seria mãe de nações. E Abraão, ele ri disso. Então dá-se então a este nome o sorriso, ou aquele que sorri, devido a esse episódio. Isaac possivelmente ele tem nascido nas regiões de Gerar. Gerar em hebraico significa regaço ou lugar de pernoite. Era uma cidade principal dos filisteus na época de Abraão, Isaac, e que ficava localizado na fronteira sul da Filístia, não muito distante da cidade de Gaza. Abraão visitou, após a destruição de Sodoma e Gomorra, essas regiões, conforme Gênesis capítulo 20, versículo 1. Assim como fez também Isaac, quando houve uma seca no restante de Canaã, e essa região de Gerar era uma região fértil e bem regada, ou seja, o que facilitava a criação de ovelhas e produção do produto, vamos dizer assim, agrícola. Foi nessa região que ocorreu a sede também do primeiro reino filisteu, que se conhece na história. Foi nessa região de Gerar. Ela ficava entre o deserto de Cade e o deserto de Sur. Se você olhar no mapa,
você vai ver bem essa localização nos dias atuais. No que diz a respeito à sua localização perto de Gaza e Berseba, você pode encontrar isso no registro de Gênesis capítulo 10, verso 19, capítulo 20, verso 1, e capítulo 26, verso 1 e o verso 26. Nos dias de Abraão, seus habitantes eram pessoas aguerridas e dedicadas ao pastoreio. Eram pessoas que criavam ovelhas e o produto mais agropastoril. O rei dessa cidade ali em Gerar, desejaram a esposa de Abraão, de Isaque, sem ter conhecimento disto, porque foram apresentadas como irmãs, por eles apresentarem como suas irmãs. Apesar de que Abraão, Sara, ser meio-irmão, meu irmão de Abraão. Tal fato ocorreu devido ao receio de morrer, pois os reis locais tinham poderes absolutos sobre todas as mulheres, tanto do local quanto das que entrassem em seus domínios. Caso o marido desse às mulheres, caso o marido não concordasse às suas esposas, eles poderiam facilmente morrer e a sua mulher ser incorporada à harém real sem contestação. Então, neste caso, foi que ocorreu a mentira de Abraão e de Isaque, né? Uma mentira arriscada, mas que salvaram as suas vidas. Então, nós temos aí um breve relato da região de Gerar, um pouco do conhecimento desta região, aonde Abraão cavou os poços e mais tarde Isaque veio desentupindo esses poços, que é a base da nossa lição de hoje, que vai falar sobre esse caráter pacífico, exatamente por causa da reabertura desses poços. Mas vamos voltar um pouco à história de Abraão. Como eu disse, Abraão ele já estava aos 100 anos praticamente desprovido de condições biológicas, orgânica e genética para procriar. E acima de tudo, Sara, sua esposa, ela era estéria, né? Mas Deus contrariou a lógica humana para cumprir as suas promessas. Muitas vezes, querido, Deus contraria a nossa lógica, aquilo que nós olhamos para nós e achamos quase impossíveis. Talvez você já está aí o seu sessentão, um pouco mais, um pouco menos de idade, e está questionando a promessa de Deus na sua vida. Por que é que Deus está tardando com as suas promessas? Olha, minhas forças já foram, meus vigores já acabaram. Eu não sei, eu não tenho mais tempo para fazer nada na obra do Senhor. É um engano, porque Deus ele pode contrariar todas essas leis física, orgânica, leis humanas, para realizar as suas promessas na sua vida, na minha vida e na nossa vida, de forma muito gloriosa. E assim nós vamos entender que o caráter de Isaque, ele vem moldado no caráter da promessa que Deus havia feito, ou a promessa de Deus feita a Abraão. Porque Deus não é homem para que minta. E a promessa de uma grande nação, registrada em Gênesis 12 e verso 2, ela permaneceu em pé. No livro de Números, capítulo 23 e verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então Deus vela pelas suas promessas para cumprir em nós. Muito bem. Mesmo, meus amados, diante de uma promessa, mesmo diante de bênçãos que Deus havia prometido a Abraão, mas nesse meio tempo, ocorreu um abalo na fé do casal. Veja, amados, que muitas vezes a nossa fé, a nossa esperança, devido ao tempo da espera, que aparentemente Deus está atrasado, a nossa fé começa a abalar e nós às vezes tomamos decisões precipitadas. O nosso caráter também reflete isso nas nossas tomadas de decisões. Um homem ou uma mulher que tem um caráter ilibado e uma fé baseada em Deus, ele jamais vai deixar que
a sua fé seja abalada pelo tempo da espera. E nós vemos isso, e eu coloquei aqui no meu esboço, como sendo o triângulo da maldição. Sara versus Abraão versus Agar. Desse triângulo, mesmo dentro de toda essa promessa de Deus a Abraão, Abraão teve sua fé abalada, e desse triângulo, que nós chamamos de triângulo da maldição, nasce Ismael. Ismael deveria ser motivo de alegria para a vida de Abraão, que acabou se tornando motivo de discórdia e tristeza. Por quê? Abraão tomou uma decisão precipitada, uma decisão fora das promessas de Deus. Tudo que Abraão tinha que fazer era confiar nas promessas do Senhor e aguardar nas promessas do Senhor, porque o Senhor não ia falhar com Abraão. Então veja, meus queridos, que mesmo dentro dessa herança de promessa, Isaac ele sobressaiu a esse abalo na fé de Abraão. Imagina o menino ter conhecimento, saber que o pai tinha colocado a serva, mais o seu irmão de sangue, para o deserto, para morrer no deserto, desprovido ou provido de pouca alimentação. Isaac tinha tudo para ser um filho revoltado, para ser um homem de um caráter ruim, um homem de um caráter talvez até assim sanguíneo, mas ao contrário, por causa da promessa, Isaac foi moldado em um caráter espiritual fora do normal, ou acima da média, como usam dizer. E aí Isaac passou então a ser um homem abençoado por Deus. Eu ouso dizer que a bênção dos nossos pais vai nos respingar e nós seremos também abençoados. Agora, querido, já em Gerar, Isaac, ele começa a crescer, ele começa a prosperar. Depois da morte de seu pai, Isaac então, ele vai buscar abrigo nas regiões de Gerar, porque ele sabia que ali estava os poços entupidos que seu pai havia cavado alguns anos atrás para o sustento com águas, tanto da família quanto dos animais. Então ele volta cavando poços para o futuro. Meus amados, muitas das vezes nós estamos com nossos poços, as promessas de Deus como poços de promessas, eles estão entulhados, estão em contenda e assim por diante. Mas cabe a eu e você reabrir esses poços. E nós vamos encontrar lá em Gênesis 26, verso 18, o primeiro poço entulhado. Verso 18 diz assim: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado. Depois da morte de Abraão, ele deu o mesmo nome que seu pai já havia posto. Ou seja, ele preservou a memória da promessa de Deus feita a Abraão em não trocar o nome dos poços que seu pai havia cavado, mas que os filisteus haviam entupido. Ele vai cavar o seu segundo poço, que é o poço da contenda. Está lá em Gênesis capítulo 26, verso 19 a 20. E cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: estas águas é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Queridos, muitas vezes nós temos esses poços que estão sendo entulhados nas nossas vidas por causa de algo tão comum, que é a chamada de inveja. E a inveja, às vezes, do seu ministério, da sua prosperidade, da sua bênção, leva muitas das vezes a essas contendas, que às vezes são inevitáveis, nós não queremos, nós às vezes fugimos das contendas, fugimos desses problemas,
Mas o inimigo, por causa da sua inveja, ele acaba nos levando a essa contenda. Como se isso não bastasse, eles vão cavar mais um poço. E esse poço deram o nome de Cetina, que significa inimizade. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Cetina, que é o poço de a inimizade. Quantas vezes também nós criamos algumas inimizades por causa do nosso chamado, por causa do nosso ministério, as pessoas nos odeiam sem culpa, essas inimizades são inimizades involuntárias por nossas partes, mas muitas das vezes são inevitáveis. Às vezes no ministério a gente cria algumas inimizades, não porque nós queremos essa inimizade, nós queremos evitar essas inimizades. Temos um caráter embasado na palavra de Deus, temos uma herança desse caráter, mas por causa da inveja dos filisteus atuais, né, é que faz com que nós nos tornamos inimigos. Na verdade, melhor, criamos inimizade. Na verdade, nós não queremos inimizade. Nós, às vezes, criam para nós esta inimizade e a gente parte para mais um poço. E este poço é o poço da prosperidade. Aleluia. No capítulo ainda 26, verso 22, diz assim, partindo dali cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaram na terra. Coisa linda, né? Quando nós vencemos todas as batalhas e prosperamos na terra da promessa que o Senhor nos concedeu. Filho, não é uma bênção, não é uma coisa hereditariedade. Essa bênção é por causa da fidelidade que nós temos a Deus. Porque não adianta Deus ter uma bênção lá na família de nossos pais se nós não mantermos a nossa fidelidade para com Deus. Nós podemos quebrar esse elo de bênção de pais para filho. Observe, meus amados, que Abraão, ele não empurrou Isaac na bênção. Abraão não jogou Isaac na bênção, Abraão não empurrou Isaac para o ministério, mas foi a fidelidade de Isaac que trouxe a bênção para a sua vida. Precisamos entender isso, irmãos, que ministério, ele não é feito de oportunidades. Ministério não é feito de chances. Ministério não é feito de empurrões. Ministério, ele é feito por chamada divina e, acima de tudo, da nossa fidelidade e obediência a Deus. Não adianta Deus ter chamado, Deus ter promessas nas nossas vidas, se nós não estivermos debaixo da obediência e da fidelidade de Deus. Existe um hino que cantam por aí, todo fora de contexto teológico, que diz que quem tem bênção não morre. Morre sim. Não entra no caminho do Senhor, não anda nos planos do Senhor para ver se morre ou não morre. Morre sim, mas outro vai entrar no lugar da tua bênção. Pense nisso nesta manhã. Isso é sério. Deus tem uma obra para a sua vida, Deus tem uma obra para o seu ministério. Espere o tempo de Deus, espere a oportunidade do céu, continue na fidelidade de Deus. Não precisa de ficar encostando em ninguém, porque Isaac não precisa encostar em ninguém. Deus, no seu tempo, no momento certo, na oportunidade certa, colocou Isaac no pódio da vitória, quando ele cavou o último poço, rebote, prosperidade. Isaac também, além da prosperidade, da bênção espiritual, Isaac também prosperou na bênção material. Agora, uma coisa precisamos entender, que prosperidade não é o objetivo da vida cristã. É como ensino a teologia da prosperidade, mas pode ser um meio para atender os propósitos divinos de uma promessa. Se Deus prometeu que vai nos enriquecer de bens materiais,
nada contrário, nada, não existe pecado. Aliás, a riqueza, a prosperidade material, ela vem recalcada da bênção de Deus. A Bíblia vai falar de uma medida sacudida, sacudida, transbordante. Então veja que prosperidade material também é bênção de Deus. Não somos contra a prosperidade material. Porém, meus queridos, a bênção está condicionada também à obediência a Deus. O maior exemplo disso, a maior referência bíblica da bênção está condicionado à nossa fidelidade a Deus, nós encontramos em Malaquias 3:10, que vai falar dos dízimos. Para trazer todos os dízimos à casa do Senhor, e tem uma promessa ali, que é uma promessa fatal, que é de repreender o devorador. Querido, não existe oração para repreender esse devorador. Ele não respeita oração, ele não respeita jejum, ele não respeita oração no monte, ele não respeita a vida consagrada. A única coisa que esse inimigo chamado devorador respeita é quando você se torna um contribuinte na casa do Senhor, trazendo todos os dízimos à casa do Senhor. Aí Deus repreende esse demônio chamado demônio devorador. Louvado seja o nome do Senhor. A lição do caráter de Isaac. Tudo que Isaac, ou seja, o Isaac ele era um homem esforçoso e trabalhador, esforçado e trabalhador. Veja que as bênçãos também da vida material não caiu automaticamente do céu, mas de trabalho árduo. O trabalho faz parte do caráter do homem, porque eu uso dizer que o trabalho ele dignifica o homem. E aqui nós vamos ver em Provérbios capítulo 6, versos 6 e 8, por aí, diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso, observa o seu comportamento e aprende, ainda que não tenha chefe, nem governador, nem superior. Contudo, sabe que deve trabalhar bem no verão, juntando alimento em vista do inverno. Todos nós temos certo conhecimento, embora aqui muito raso, sobre as formigas, que elas se alimentam, segundo alguns entendidos, se alimentam do cheiro. Então elas têm que levar os seus alimentos no verão, depositar em celeiros na época, durante o verão, para que na época do inverno elas tenham o seu alimento em abundância, porque no inverno elas não vão poder trabalhar. Agora, querido, diante de toda essa como se diz, esse talento de Isaac, da vida material, vida espiritual, arcado com a bênção de Deus sobre ele, nós vamos ver Isaac, acima de tudo, um caráter pacífico. Nós vemos das contendas dos poços, ele não contendeu. As invejas dos filisteus não influenciaram a sua vida. Isaac tinha um caráter resiliente, persistiu até que alcançou a bênção, enfrentou a situação sem perder o controle. Veio o inimigo, mas ele continuou abrindo poço, rebote, poço do alargamento. Aleluia! Foi por isso que Berseba, meus amados, passou a ser chamado juramento, um poço de juramento. Foi aonde Isaac e Abimeleque fizeram ali um juramento entre os dois, né, concernente a esses poços, concernente à bênção que Deus tinha sobre Isaac. Esse rei precisou reconhecer que Isaac era um homem de Deus e que Isaac tinha a bênção de Deus sobre sua vida. O mundo lá fora precisa perceber que nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, mas que acima de tudo, o nosso caráter pacificador precisa falar muito mais alto. Aleluia! Precisa falar muito mais do que as nossas mensagens. E pregamos o que ensinamos. Então Isaac ele era uma pessoa obediente e submissa a Deus. Nós vamos ver isso desde o momento em que Abraão sobe ao Monte Moriá.
Isaac era um garotão aí de 17 anos, com vigor, força altamente suficiente para dar o bote no pai, dar o pinote e cair fora, né? Mas ele foi submisso sobre o altar. Deus colocou ele, aliás, Abraão colocou ele sobre o altar para sacrificar. Isaac não abriu a sua boca, porque certamente ele também estava fundamentado na promessa de Deus. Então nós vemos esse caráter pacífico de obediência e submissão já lá no Monte Moriá, quando ele era um garoto. Isso sirva de exemplo para mim e para você. Ele não questionou, foi submisso até a provisão de Deus para o seu lugar, em seu lugar, que foi o cordeiro que Deus providenciou. Que Deus possa nos abençoar com esse trimestre, essa escola abençoada que nós estamos tendo sobre o caráter cristão. E para finalizarmos as nossas considerações finais, Isaac foi um homem que revelou o seu caráter em meio às lutas, mas também teve fraqueza, como qualquer um de nós temos, mas que nunca perdeu o caráter seu. Irmãos, não é luta, não é dificuldade, não é perseguição, não é contenda, não é inimizade, não é aqueles que nos botam a porta fora, não é aqueles que tentam derrubar você no seu ministério, não é aquele que fazem calúnia a respeito do seu ministério, não é aqueles que ficam fazendo ligação anônima, altas horas da noite, para perturbar a sua vida, é que vai tirar o brilho do seu caráter. O brilho do nosso caráter não depende disso, mas depende da nossa fidelidade para com Deus, da nossa obediência para com Deus, porque nós estamos em cima de uma promessa, nós não estamos em cima de falatório, não estamos em cima de perseguição, mas estamos em cima das promessas que Deus fez para mim e para você. Que Deus nos ajude a sermos servos fiéis, mesmo nas horas mais difíceis da nossa vida. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até o nosso próximo vídeo. Amém.